quais os serviços que o 23º Salip está a oferecer também essa semana toda de Salip para a comunidade? Olha, além, claro, da Arena Salipinho, que aproxima as crianças do universo do livro e da leitura, do Estação Letras e Expressões, da Arena Cordel, desses espaços todos como o Seminário Língua Viva, nós temos serviços que são ofertados pelos nossos parceiros, como o Tribunal de Contas do Estado, o TRT, o TRE, o Tribunal de Justiça. Então, desde tirar documentos, de você criar uma identificação com a nova identidade, até mesmo você fazer uma pesquisa, consultar um dado, tirar novas certidões civis, você pode fazer tudo isso aqui no Salip e é uma prestação de serviço que a gente faz junto com os nossos parceiros. E acessibilidade, o que o Salip tem a oferecer? Em termos de acessibilidade, nós somos o evento do Brasil com o maior número de surdos atuando no evento. Esses surdos todos são um exemplo de melhor comunicação que nós temos dentro do Salip. Além disso, a Conrádio sempre nos dá um auxílio com a audiodescrição. O Salip, né, agora na sua 23ª edição, para além de uma feira de livro, é um evento importantíssimo e fundamental em torno do livro. Isso é, em torno da leitura, um instrumento e uma ação capaz de mobilizar toda uma sociedade. Do ponto de vista educativo, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da própria formação dos jovens, novos escritores de um modo geral. Então, a importância do Salip, já assentada historicamente na nossa história da cultura piauiense, cada vez mais serve como referência nessa batalha que nós temos sempre, nós professores, nós operadores das letras, nós operadores da cultura, de formar cidadãos voltados para esse instrumento sempre necessário para o processo civilizatório do Piauí. Há uma preocupação não só no campo acadêmico universitário, mas também nas escolas municipais, nas escolas estaduais, na escola pública principalmente. Nós temos uma parceria para que os alunos das escolas públicas venham ao Salip, conheçam esse espaço. Há o Cheque Livro, que é uma oportunidade deles comprarem livros para terem acesso. Então, eu destacaria justamente essa dinâmica do Salip, que para além de mostrar escritores, quem está envolvido com a produção do livro, os editores, etc., o foco está na formação de leitores. Jasmine, fale um pouco sobre esse livro que você vai lançar aqui no Salip. Olha, o Anotações de Aulas é um livro pensado para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever, para escritores e para quem está imaginando em ser um escritor também, porque ele traz todo um direcionamento para se pensar e se debater os estudos culturais, os estudos literários e o processo da escrita. E nós estaremos aqui durante todos os 10 dias do Salip no estande da AGEB, Coordenadoria Piauí, recebendo os visitantes, autografando, conversando à noite na Praça Assis Brasil sobre o nosso trabalho. O livro foi assim escrito por 13 homens e mulheres que conviveram de perto e são familiares da professora Sueli. Traz histórias que se entrelaçam, traz memórias dessa convivência e vai ser lançado aqui no Salip no dia 13 de junho às 18 horas. Participe! Esse livro, que é a diferença do Vivências Constituintes, que foi parte da tese dela, é um livro que tem vários textos de amigos, de familiares, que falam uma trajetória. Não é uma biografia, mas tem uma ordem cronológica, né? E falam da vivência com a Sueli na realidade, né? Iago Probo, você foi aluno e amigo da professora Sueli. Fala dessa experiência de ser aluno e amigo. Eu digo que fui aluno e fui amigo porque foi um processo. De descobrir que aquela pessoa tão assim, diferente como professora, tão sabida, tão acadêmica, tão inteligente, também era uma pessoa divertida, comum, que sofria, que se reclamava do dia a dia, que se reclamava de desilusão amorosa e que recebia a gente na casa dela. E eu acho que é sorte mesmo de ter participado de um momento da minha vida com a Sueli.
Tem vários momentos importantes, né, que eu posso retratar assim, da minha vida, em que eu tive o prazer de conviver com a professora Sueli. Desde quando a gente se conheceu em 2006, conheci a professora numa quizomba, numa manifestação cultural, né, de comunidades quilombolas. E foi bem impactante para mim ver uma professora do direito tão colocada, tão dedicada a pensar os saberes das comunidades tradicionais. Mas um momento que eu acho muito importante foi quando a gente conseguiu, lá pelos anos de 2015, 2016, construir um grupo aqui em Teresina chamado Ciranda de Juristas Populares, que era uma reunião de vários pesquisadores, advogados, advogadas, professores, pessoas que trabalhavam dentro de uma linha crítica do direito, né, na defesa dos direitos humanos, e trabalhar conjuntamente, coletivamente, foi muito importante, porque eu aprendi muito com ela. Então, foi muito interessante. Ciranda de Juristas Populares. Fala aí para a gente do livro. Você participa do livro e você conta a sua história. São histórias que são interessantes, porque cada uma tem um viés diferente. Qual é o teu foco em relação à tua escrita com a convivência com a Sueli? Bom, é interessante, né? Porque eu me senti muito feliz com o convite feito, né, pela Janete para que eu pudesse contar a minha história com a Sueli. E, na verdade, a minha escrita, eu até chamo, pensando a partir um pouco do que... É uma escrevivência, né? É uma escrita da nossa convivência, mas, na verdade, é um convite. É um convite que eu coloco, né, para dois públicos. O primeiro, que é o público que conheceu Sueli, quem conviveu com ela, para também escrever suas histórias com Sueli, para também deixar testemunhado, né, como foi que Sueli tocou cada um e cada uma na sua vida, que eu acho isso muito importante, porque ela é uma pessoa que não passava pela vida de ninguém sem deixar uma marca. E segundo, é um convite também para quem não conheceu Sueli, saber da história dessa mulher, que é inovadora, transformadora, né? Que é uma referência hoje para nós, né? Não só profissional, no campo do direito, para mim, né? Que sou da área jurídica, sou professora, sou advogada, eu a considero como uma referência, mas, acima de tudo, como um ser humano, né? Que se importou, que tinha um processo de empatia tão profundo, que coloca toda a sua trajetória pessoal e de vida a favor de um projeto coletivo. A Jan pediu para a gente escrever sobre, né? Deixou o tema bem livre, e eu pensei em escrever da minha perspectiva enquanto estudante, enquanto aluno, como foi que eu conheci ela, como foi que ela me transformou nessa perspectiva do estudante de direito, de todo aquele papel, aquele lugar do direito da Universidade Federal do Piauí, e como ela transformou esse lugar num ponto de transformação da minha vida, de poder hoje, pelo menos poder me sentir uma pessoa um pouquinho melhor por ter tido a experiência de ter a Sueli nessa intervenção. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, quando ela aceitou ser candidata a governadora pelo PSOL, né? Que assim foi uma coisa que nos deixou muito felizes, foi uma coisa que nos animou para aquela campanha, né? Foi uma campanha linda, a gente andou muito juntas, né? Caminhamos muito pelo Piauí, era tudo que ela gostava, né? Era tudo que ela gostava de fazer, era ir na terra, era uma das grandes bandeiras de luta. A Sueli, ela era essa pessoa que dedicou sua vida a lutar por justiça, né? A lutar pelos direitos humanos, pelo direito das mulheres, pelo direito da negritude. E essas viagens que a gente foi em quilombos, em várias cidades onde se encontrava essas pessoas que a gente tinha se encontrado lá mais para trás. Então foi um momento muito prazeroso, para além, lógico, dos debates que a gente fazia, das propostas que trazia, vê-la naquele momento totalmente se colocando, né, para o Piauí, dizendo, olha, se quiser mudar, a gente está aqui, né? Infelizmente não quiseram, né? Enfim, não deu, mas certamente o que ela colocou, a gente pode, nesse momento, resgatar, porque é uma situação que a gente precisa, sim, trazer para o nosso Estado, né? Colocar pessoas realmente comprometidas com a política, comprometidas pela transformação e, especialmente, pelo direito, né? Pelo direito à terra, pelo direito à moradia, que era outra grande bandeira de Sueli. Hortência, fala aí pra gente. A nossa convivência com a Sueli foi longa, de muitos anos, ainda bem. E você foi antes de mim, conheceu ela antes. Fala aí do momento muito importante que aconteceu entre vocês.
A gente teve um momento bom também, assim, bom e meio complicado, quando a gente estava construindo o projeto de pesquisa da Caritas Nacional sobre gênero, e ela era assessora e eu era daqui do regional. E a gente foi passamos 2 dias em Brasília, naquela loucura, lendo, estudando e fazendo, né? E de lá a gente foi para Juazeiro da Bahia, que a gente estava fazendo outro trabalho, que era uma cartilha sobre gênero. Mas nós estávamos tão cansadas, tão enjoadas, que as pessoas olhavam para nós assim, eita, duas meninas enjoadas. A gente se olhou assim, nós estamos enjoadas, nós estamos cansadas. Passamos o outro dia inteiro, né, trabalhando, mas saiu 2 coisas maravilhosas que a gente fez juntas, né? Que está lá guardada não só no coração, na mente, mas no livro também. Fala aí desse momento importante, que é a homenagem a ela, e que você vai fazer a fala dessa homenagem aqui no Salip, e também do seu texto, do que você escreveu. Primeiro dizer que eu estou morrendo de nervosa. Estou aqui muito, um misto de medo, de coragem, de sofrimento, de alegria, de saudade, de esperança. É um momento importantíssimo que eu avalio como uma coisa justa, uma homenagem justíssima para essa mulher maravilhosa que foi a Sueli, para essa mulher ímpar que ela foi, para essa profissional, doutora, pós-doutora, professora, mestra, companheira, trabalhadora. Ela merecia isso, mesmo que ela não colocasse esse espaço acadêmico como a principal coisa ou como a coisa necessária, mas ela valorizou no sentido de que todas as pessoas precisariam passar por aqui para que a gente construísse uma sociedade melhor. Pena que todas as pessoas não vão passar, né? Mas era essa o que ela queria. Então nós vamos estar hoje fazendo essa homenagem para ela, estamos colocando um monte de coisas que a gente conviveu. O texto que a gente escreveu tem a ver com o texto de outras pessoas, do livro que a gente vai lançar no dia 13, que Foi Assim, onde eu, Norma, Tânia, Madalena e outras mulheres estão contando como foi que a Sueli entrou em nossas vidas, o que foi que como ela nos transformou nessas mulheres que nós somos hoje. A partir do momento que ela entra nas nossas vidas, nós vamos falar, esses textos todos estão um pouquinho lá no que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos querer, eu quero, se eu tiver coragem, cantar uma música para ela no começo, para dizer que era a música que ela amava e como é que ela se encontrava com essas mulheres do ontem, do hoje, né, e do futuro. Sueli vai continuar se encontrando com várias mulheres, com certeza. Cante aqui a música. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo desta terra, quando pode cantar, cantar de dor.